Uma vez o gênio cubano José Raul Capablanca disse que o xadrez é uma diversão intelectual. Então vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos nos divertir com as obras de arte do xadrez. Após a vinheta. Olá a todos, eu sou o mestre nacional Wesley Silva. Nós vamos continuar com a nossa playlist das 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. Nós estamos agora na nossa jogada fantástica número 26, com as brancas, o Botvinnik húngaro, o grande mestre húngaro Lajos Sport, jogador que chegou a ser um dos melhores jogadores do mundo. Participou de 12 internacionais consecutivos, classificando 8 vezes para o torneio de candidatos. O jogador chegou a ser premiado com o prêmio Nemzet Sportologia, que é o prêmio mais importante do esporte húngaro, além de ter sido 8 vezes campeão húngaro. E com as negras, o mestre internacional norueguês Sven Johannessen, jogador que chegou a ser 4 vezes campeão norueguês. E uma curiosidade é que ele foi o segundo mestre internacional da história da Noruega, um país onde nós já sabemos nos deu o atual campeão mundial, Magnus Carlsen. A posição que nós vemos no tabuleiro vem de uma variante Merano do Gambito da Dama. E aqui Lajos Sport, com a ideia de atacar na ala do rei, joga o lance E5. Esse lance é muito comum para tentar tirar o cavalo da casa F6 para criar termos de ataque. Então as negras retiram o cavalo jogando o cavalo D7. Dama C2 com a ideia de bater no ponto H7. Então H6 foi jogado com a ideia de não perder nenhum peão. Porém esse lance cria um contato com as peças brancas, um ponto de ruptura. Então as brancas aqui jogam o lance H4 com a ideia de continuar com o ataque na ala do rei. C5, nós sabemos que a melhor forma de evitar um ataque na ala é contra-atacando no centro, por isso as negras jogam o lance C5. Então as brancas jogam o lance Torre H3. A ideia de H4 agora passa a ser conhecida, com a ideia de passar a torre pela terceira fileira e atacar na ala do rei. Então as negras nessa posição jogam o lance Bispo no F3. E nessa posição, Lajos Sport vai realizar nossa jogada fantástica número 26. Como continuar o ataque nessa posição? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado o que fazer. Nessa posição, Lajos Sport realiza nossa jogada fantástica número 26. Bispo por H6. Não somente não retoma o bispo de F3, como sacrifica mais uma peça no roque das negras. Nós vamos ver que aceitar o sacrifício jogando no G por H6 seria uma posição muito difícil de ser defendida. Após torre G3 cheque, um lance como rei H8 seguiria simplesmente dama D2, atacando o peão de H6, e não tem uma forma fácil de defender esse peão. Teria que começar a entregar peças, como por exemplo jogando lance bispo G5. Então seria uma posição muito difícil de defender. Então após bispo por H6, as negras jogaram o lance bispo toma H4. Mas nós vamos ver que o ataque das brancas vai seguir muito forte. G por F3 foi jogado. E agora a coluna G também se abre sobre o rei negro. G por H6 foi jogado. Então agora rei E2 com a ideia de passar a outra torre pela coluna G. Cavalo por E5. Sacrificando material para tentar defender a posição das negras. D por E5 foi jogado. Dama D4 com a ideia de defender o bispo pela quinta fileira e atacar o ponto F2, tentando criar um contra-ataque. Mas torre por H4 foi jogado. Contra dama por H4, torre G1 cheque. E após rei H8, uma jogada muito forte lá de Sport. Aqui ele joga o lance dama C1, com a ideia de atacar o ponto H6, com torre H1, com duas peças atacando o ponto H6. A posição das negras agora vai ficar difícil de defender. Após F6 foi jogado o lance torre G6 e as negras abandonam a partida. Agora o lance torre por H6 será completamente decisivo. As negras não têm defesa contra esse lance. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 25, com as brancas, um dos melhores jogadores do século XIX, David Janowski, jogador que chegou a disputar um match pelo título mundial com Emanuel Lasker, jogador que teve vitórias expressivas contra Steinitz, contra Tigori. Então um jogador muito forte do século XIX. E com as negras, o autor da nossa frase do vídeo de hoje, o gênio cubano, José Raul Capablanca. Os boas-vindas ao campeão mundial José Raul Capablanca, o único jogador da história do xadrez de língua espanhola a ganhar o título mundial. Jogador que destronou ninguém menos que Emanuel Lasker, o campeão mundial que ficou mais tempo com o título. Então, após 27 anos com o título, Emanuel Lasker foi vencido por Capablanca. E Capablanca não deixou que Emanuel Lasker ganhasse sequer uma partida no match pelo título mundial. O jogador que chegou a ficar 8 anos invicto. E por isso chegou a ser chamado de a máquina de xadrez.
Nós vamos ver hoje mais uma das suas genialidades. E nós vamos ver essa partida desde o lance inicial, porque a genialidade de Capablanca vai ser mostrada desde a abertura. Então aqui a Novsk começa com o lance D4, Capablanca responde com cavalo F6, cavalo F3 foi jogado, D5, com a ideia de jogar um possível gambito da dama, C4 entrando no gambito da dama, C6 que nós conhecemos como defesa eslava, cavalo C3 foi jogado, bispo F5, dama B3 com a ideia de atacar o ponto B7 agora que o bispo saiu da casa C8, então dama B6 foi jogado. Geralmente esse tipo de posição favorece o jogador conseguir forçar o adversário a jogar o lance dama por dama. Então aqui se as brancas jogarem dama por B6, as negras ficarão melhor. E se as negras jogarem dama por B3, as brancas ficarão melhor, devido à coluna A que se abre para a torre. Então dama por B6 foi jogado, A por B6, C por D5, cavalo por D5, cavalo por D5, C por D5. E nós vemos que Capablanca aqui se encontra com problemas com a estrutura de peões, 2 peões dobrados da coluna B isolados. Então E3 foi jogado, cavalo C6, bispo D2. E nessa posição José Raul Capablanca vai fazer a nossa jogada fantástica número 25. Como resolver os problemas da ala da dama? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado o que fazer. Nessa posição Capablanca preocupado com os peões de B isolados e dobrados na coluna. Joga um lance fantástico número 25. Bispo D7. Uma jogada profunda por parte de Capablanca. A ideia é conseguir criar um ataque na ala da dama e se livrar dos peões de B. Nós vamos ver que muitos lances à frente ele vai conseguir fazer esse plano. Então o bispo E2 foi jogado, E6. E agora o lance parece também não ser muito bom porque fecha o bispo na casa D7. Mas nós vamos ver que ele tinha um plano muito profundo. Então o roque foi jogado, bispo D6, torre de FC1, rei E7 melhorando o rei, agora que não tem mais damas no tabuleiro. Bispo C3, torre de HC8, A3 foi jogado, cavalo A5, cavalo D2, F5 para dificultar o lance E4, G3 foi jogado, B5 agora nós vemos a profundidade de Capablanca. Se o bispo não estivesse em D7, B5 nunca poderia ter sido jogado, porque o bispo tomaria em B5. Então F3 foi jogado, cavalo C4, e agora nós vamos ver que esse cavalo incomoda muito a posição das brancas, está atacando o peão de E3, então nessa posição praticamente força o lance, bispo toma C4, e agora ele joga o lance B toma C4, e nós podemos ver que ele resolveu todos os problemas da ala da dama, e nós podemos ver que graças à profundidade do lance bispo D7, ele conseguiu resolver todos os problemas da ala da dama com os peões dobrados de B. E após todo esse plano, ele conseguiu uma posição magnífica. E após muitos lances, ele vai conseguir vencer essa partida. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 24. Com as brancas, o grande mestre da Letônia, Lev Gutman. O jogador chegou a ser campeão da Letônia. Participou também depois de 2 Olimpíadas jogando por Israel. E depois ainda se naturalizou também alemão. Então ele jogou tanto pela Letônia como por Israel e também pela Alemanha com muito sucesso. E com as negras, Alves Vitolinski. O jogador chegou a ser 7 vezes campeão da Letônia. O jogador também contribuiu para a teoria de aberturas e tem seu nome ligado à defesa siciliana, tanto na variante Scheveningen quanto na variante Dragão. E nós estamos no campeonato da Letônia de 1979. A posição que nós vemos no tabuleiro vem de uma defesa Niso-Índia, variante Rubinstein. As negras aqui jogam o lance bispo toma G2. Esse lance é muito perigoso porque abre a coluna G sobre o seu próprio rei. Então torre G1 foi jogado. Bispo C6 com a ideia de tentar trocar peças e aliviar o ataque que vai se formar sobre a ala do rei. Mas as brancas jogam o lance cavalo H5, já atacando o ponto G7 e oferecendo troca de peças. A troca do cavalo de F6 que está defendendo o roque. Então o cavalo por H5 foi jogado. Dama por H5. Bispo por B5. E agora as negras estão imaginando que as brancas jogarem o lance dama por B5. E assim poderiam continuar a partida. Mas após bispo por B5, as brancas sacrificam o bispo de B5 jogando o lance dama H6. Esse lance ameaça mate em G7. Então G6 foi jogado. D5 ameaça mate novamente em G7. E5 bloqueando o bispo.
bispo por E5, e agora F6, ganhando um tempo sobre o bispo. Então as brancas aqui sacrificam mais uma peça, torre por G6 cheque, H por G6, dama por G6 cheque, rei H8, e aqui as brancas poderiam ganhar com o lance dama H6 cheque, rei G8 seria o único, roque por parte das brancas para passar a torre pela coluna G, e aqui o único lance seria jogar o lance rei F7, torre G1 passando a torre para ataque, rei A8 seria forçado, dama H5 cheque, e o lance como torre F7 seguiria torre G8 cheque, e as brancas estariam completamente ganhas nessa posição. Mas nessa posição após rei H8 foi jogado o lance rei D2, e esse lance vai perder toda a vantagem das brancas, porque nessa posição Alves e Tolinchi vai realizar nossa jogada fantástica número 24. Como se defender do ataque das brancas? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo e tenham pensado o que fazer. Nessa posição, Alves e Tolinchi realizam nossa jogada fantástica número 24. Bispo D3. Esse lance é simplesmente fantástico. Sacrifica o bispo para atrair o rei para a casa D3 e assim poder se defender. Uma ideia extraordinária de Vitolinchi. E nessa posição nós podemos ver que não pode tomar com a dama, porque seguiria F por E5, ganhando o bispo e ficando na posição ganha para as negras. E após rei D3, as negras jogam o lance dama E7. Nós vamos ver que agora elas conseguem manter a peça a mais e se defender. Esse lance ataca o bispo com a dama e nós vamos ver que agora um lance como dama H6 cheque, que parece que está ganhando, não ganha mais porque tem dama H7 contra cheque. Nós vemos que por isso elas sacrificaram o bispo na casa D3, para que agora o rei estivesse na casa D3 e agora as brancas não têm o lance dama por F8 cheque, porque elas estão em cheque. Então a ideia é muito forte que as negras utilizaram nessa partida. Então após dama E7 foi jogado o lance E4, dama G7, dama H5 cheque foi jogado, rei G8, bispo D4, C5, bispo toma C5, torre C8, F4, cavalo A6, bispo F2, cavalo B4 cheque, rei A2, torre por A2, e as brancas abandonam a partida. As negras já conseguiram refutar totalmente o ataque das brancas. Torre G1 para ganhar a dama não funciona nessa posição porque as negras dão mate. Jogando o lance torre por B2 cheque. Melhor lance aqui é ir para a terceira fila com as brancas. Então, torre B3 cheque. Se o rei sobe para D4, o cavalo C2 é mate. E se após torre B3 cheque, o rei for para a segunda fileira, torre C2 cheque. Rei F1, torre B1 cheque. Bispo E1. E agora as negras podem vencer com tanto torre por E1 quanto dama por G1. Cheque seguido de torre por E1 mate. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhuma das próximas jogadas fantásticas da história do xadrez. Até o nosso próximo vídeo.